E aí, galera do segundo ano, mais uma aula de história com seu professorzinho João Lopes. Espero que vocês estejam belíssimos. Na verdade, eu tenho certeza que vocês estão belíssimos, muito mais do que os outros dias, e a beleza de vocês parece crescer assim, exponencialmente. E os observando desta maneira, parece uma verdadeira dízima periódica de tanta beleza, assim, ó, belos, 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 maravilhosos, perfeitos. Bom, gente, a nossa aula de hoje é sobre Estados Unidos do século XIX, tá? E eu gostaria de contextualizar algumas coisinhas para vocês. Bom, o século XIX já foi bem contextualizado para vocês, tá? Mas aqui eu vou tentar dar uma reforçada. A gente precisa levar em consideração que o século XIX vem depois do XVIII, né? Vocês já sabem muito bem disso. O que eu estou querendo dizer com isso é que o século XIX ele vai expandir, né? Ele vai desenvolver tudo aquilo que foi construído no século XVIII, o movimento iluminista e a Revolução Industrial. Ou seja, o século XIX é marcado pela expansão do liberalismo, pela expansão dos ideais burgueses, pela consolidação da burguesia enquanto classe dominante e pela consolidação do capitalismo enquanto modo de produção. Outra coisa que a gente precisa entender é que a forma de pensar a liberal está intimamente ligado ao entendimento do Estado burocrático, né, baseado em leis, com a tripartição dos poderes, liberdade de expressão e outras coisas mais, tá? Outra coisa que a gente também precisa entender é que sim, o século XIX é marcado pela segunda fase da Revolução Industrial, ou seja, modernização, urbanização e industrialização fazem parte do século XIX, tá? E o que é que tem a ver os Estados Unidos nessa história? Eu acredito que vocês sabem que os Estados Unidos foi o primeiro país a conquistar a independência na América, acabou se construindo aos poucos como a terra da liberdade, né? À toa que tem a própria Estátua da Liberdade lá, só que tudo isso foi no século XVIII. Tá? O século XIX nos Estados Unidos vai ser marcado também por essa modernização, por essa industrialização que está acontecendo na Europa, também vai acontecer nos Estados Unidos. Porém, eu tenho certeza que vocês lembram que os Estados Unidos começam a sua história com 13 colônias na costa leste. Tá? E o século XIX é marcado por um fluxo migratório para a região oeste. Devido a um boom demográfico que os Estados Unidos vai passar, vai existir um incentivo governamental para que as pessoas elas migrem para a região central dos Estados Unidos e depois para a região mais oeste, né, para a costa oeste, né, para o oeste distante, que no português, assim, no brasileiro, a gente chama de faroeste. Tá? Então, assim, a gente precisa levar em consideração que a conquista do território central do que hoje é os Estados Unidos, né, do que hoje são os Estados Unidos, e a região da costa oeste vai acontecer por alguns métodos, né? Alguns eles vão comprar, outros eles vão roubar, eles vão invadir, vai haver genocídio, muito indígena vai ser morto. Então a gente precisa levar em consideração que sim, vai haver um fluxo migratório para a região central, tá? Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, tá? Vocês estão vendo a escola maravilhosa, fazendo um tour por essa escola, tenho certeza que vocês estão adorando, já que vocês estão com saudade dessa escola, tá? Mas a gente precisa levar em consideração que os Estados Unidos, incentivando esse fluxo migratório para a região central e para a região oeste, vai sofrer com alguns entraves. Primeiro, essa briga com o nativo, essa briga com o indígena, tá? E outra, a região do oeste, por ser muito rica em ouro, os cabras acabam descobrindo ouro naquela região, e aí você tem uma treta, né? Porque do leste para o oeste, a gente sabe que os Estados Unidos atualmente é um país de proporções continentais, é um caminho enorme, né? Então, a história dos Estados Unidos do século XIX tem a ver com esse fluxo migratório, com essa busca pelo ouro, com esses entraves na conquista dos territórios, compra de território, invasão de território, genocídio, ou seja, luta contra os nativos, tá? E tudo isso está exemplificado no desenho animado Pica-Pau, né? Eu tenho certeza que vocês já assistiram Pica-Pau, aqueles episódios em que o Pica-Pau entra em contato com o indígena, né? O Pica-Pau normalmente está com aquele chapéu de cowboy, estilo faroeste, né? Normalmente ele está com pistola, normalmente ele está com um cavalo branco, né? O famoso pé de pano. Tudo isso marca a história dos Estados Unidos do século XIX. Né? O cavalo, que era um meio de locomoção, tá? As locomotivas, ou seja, os trens de carregamento de alimentos, né? Os trens que levavam alimento para a região oeste, que traziam ouro também, né? Carvão, que também está presente no Pica-Pau. Gostaria de lembrar que as cidades do faroeste são aquelas cidades que a gente imagina que tem 2 ruas, 3 ruas. Essas ruas, elas são
como é que eu posso dizer, quase que vazias, né? Os homens, eles normalmente resolvem suas desavenças na pistola, né? Porque a força da lei, a força do Estado, na região mais longínqua, não alcança, né? Ou seja, a jurisdição do Estado acaba não chegando até essas regiões mais longínquas, então quem era mais rápido na pistola acabava resolvendo os seus problemas, né? Outra coisa que eu tenho certeza que vocês já lembraram aí na cabeça são os caçadores de recompensa, né? Por que os caçadores de recompensa? Como a polícia não resolvia, né? Ou seja, a polícia ela não fornecia a justiça necessária, esses caçadores de recompensa eram homens brabos, né? Que nem vocês, homens com pistola e homens que sabiam atirar muito bem. E aí, gente, as pessoas pagavam para que esses caçadores de recompensa fossem atrás dos homens maus, vamos dizer assim, né? Bom, então imagine a falta de segurança, tá? A população que era diminuta e muito ouro. Então você percebe que esse contexto do Pica-Pau, do desenho do Pica-Pau, né, é muito interessante. Tenho certeza que vocês também já devem ter lembrado que no desenho animado, o xerife ele não tem poder nenhum. É mais um exemplo, né, de onde a lei e o Estado simplesmente não funcionam. Alguma dúvida até aí? Bom, além de tudo isso, nós temos sim plantações de algodão, a mão de obra era escrava, né? O filme 12 anos de escravidão é um filme que precisa ser assistido, o filme Amistade é um filme que precisa ser assistido, tá? Outra coisa que a gente precisa levar em consideração em termos econômicos é que na região central e na região a oeste a pecuária também é muito forte, beleza? Tá. Duas coisinhas também precisam ser ditas aqui sobre os Estados Unidos do século XIX. A teoria do destino manifesto, onde eles acreditavam, né, de que Deus teria colocado essa missão para eles, né, de dominar, de conquistar a América, né, de ter controle sobre a América, a terra deles, tá? É um destino manifestado por Deus, tá? E nesse contexto do século XIX, né, o contexto do Congresso de Viena, onde muitas potências, como a Áustria, como a Espanha, como Portugal, tinham interesse em recolonizar a América, surge a famosa doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos. Os norte-americanos vão lutar muito contra essa influência europeia na América. É porque eles eram bonzinhos? Não. É porque a América Latina deveria ser nada mais do que o quintal deles. Então a gente poderia ler a doutrina Monroe como uma América para os norte-americanos. Beleza? Gente, alguma dúvida até aí? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, tá? Eu quero que esse canal ele se transforme num local de conhecimento, né? Num âmbito de produção de conhecimento, né? Bom, gente, então a história do século XIX é mais ou menos pautada nisso, tá? Essas duas políticas, do destino manifesto, a ideologia do destino manifesto e da doutrina Monroe, vai acabar construindo mais tarde outra política, que é a política do Big Stick, né? Que é a política intervencionista dos Estados Unidos em cima da América Latina. Falar manso com um porrete na mão. Beleza? Bom, na nossa próxima aula eu vou falar sobre a Guerra de Secessão, porque a gente vai acabar percebendo que o norte e o sul das 13 colônias, né, das antigas 13 colônias, do atual Estados Unidos, passam a se desenvolver com características econômicas, sociais, ideológicas e culturais diferentes. Beleza? E isso vai acabar gerando a Guerra da Secessão, que vai ser até o momento a guerra mais violenta da história da humanidade, deixando 600 mil mortos. E olha que não é uma guerra internacional, é uma guerra civil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. Galera, até a próxima aí. Tchau, tchau, bebês.